Vamos falar sobre injeção de dependência? No vídeo de hoje a gente vai entender como que funciona um container de injeção de dependência. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, mas antes disso eu quero te explicar o motivo de eu falar desse assunto. O Kilderson Senna, do canal Yi Academy, ele fez uma playlist muito legal sobre Clean Architecture, que é um padrão de arquitetura. E nessa playlist ele falou sobre vários conceitos muito interessantes, e um desses conceitos foi de injeção de dependência. Até porque esse conceito de injeção de dependência, ele faz parte de qualquer padrão arquitetural decente, vamos dizer assim. Então lá ele utilizou esse padrão, ele fez uso muito bem desse padrão, e algumas pessoas se perguntaram, mas Kilderson, como que a gente faz isso na vida real? Automatizar esse trabalho sem precisar ficar criando cada uma das instâncias na mão para, se você precisar trocar de uma dependência por outra, como trocar num local centralizado. Então um exemplo um pouquinho mais próximo da realidade para as coisas ficarem claras. Então o Kilderson entrou em contato comigo e perguntou se eu não topava esse desafio de implementar na prática a utilização de um container de injeção de dependências no projeto dele. Então o que eu fiz? Eu peguei o projeto que ele desenvolveu na playlist de Clean Architecture, eu fiz umas pequenas modificações só para não te entregar todo o ouro. Porque, por exemplo, lá no treinamento do Kilderson, ele utilizou Docker com Docker Compose para subir um servidor de banco de dados com uma SQL. Então aqui eu troquei para SQLite, só para a gente não utilizar Docker em nenhum momento, para que você confira lá na playlist dele como ele utilizou. Então, dando uma olhada no que a gente tem de código, a gente tem aqui como se fosse uma porta de entrada para a aplicação, que simplesmente gera, a partir de algo que está no banco de dados, um registration, ele gera um PDF. Esse PDF vai ser salvo no próprio computador, então vamos dar uma olhada rápida nesse ponto de entrada da aplicação. Eu estou criando um PDO aqui, certo? Uma instância, uma conexão com o banco de dados em SQLite. Esse banco de dados já existe, eu criei, e estou passando aqui para o repositório. Então a gente já tem injeção de dependência aqui. Então esse repositório espera uma conexão com o PDO. Então lá ele utilizou uma SQL, aqui eu utilizei a SQLite, sem mudar nada no código dele. Simples assim. E depois ele cria algumas dependências. Em um dos vídeos ele mostrou a mudança de um componente de exportação de PDF para outro. Então vocês já viram na prática lá na playlist dele como alterar as dependências. E beleza, depois de criar tudo, ele passa para o use case, que faz parte da Clean Architecture, depois passa esse use case para um command, que foi o que ele criou para interagir com esse código aqui, e depois ele realmente executa esse command. Então o que a gente quer fazer? Eu quero automatizar esse processo de criar as dependências, passar a dependência por parâmetro para onde é necessário e etc. Porque aí, imagina que eu tenha vários locais, vários use cases, por exemplo, que dependam desse repositório aqui. E aí, de repente, eu decido mudar de PDO para algo em memória, in memory, algo assim. Então eu quero poder modificar em um lugar só, em um local de configuração e não sair modificando em vários códigos. E outra coisa, esse meu ponto de entrada, ele tinha que ter só isso daqui, a criação do comando e a execução do comando, junto com o presenter, né? A criação do comando do presenter e a execução. O restante tem que ser resolvido para mim. Eu só preciso informar nas configurações, por exemplo, qual é o banco de dados, onde que ele vai estar. Isso aqui eu preciso informar. Se eu estivesse me conectando com uma SQL, qual é o usuário e senha? Esse tipo de coisa eu obviamente preciso informar. Agora, eu ter que criar isso aqui não é usual, então a gente vai ver como um container de injeção de dependência funciona. Antes de eu codificar, eu vou te falar qual container eu vou utilizar, porque existem vários. Então eu vou utilizar esse daqui, o PHP DI, ou PHP DI. DI é de Dependency Injection, que é injeção de dependência. E o que esse componente faz? Ele analisa, deixa eu vir aqui no Get Started para você ver, enquanto eu passo pelo código eu vou te explicando. Aqui a gente vai instalar ele, no meu projeto eu já instalei para não te fazer esperar. E como que a gente funciona? Ele tem aqui um cenário de dependência. Esse User Manager depende do mailer. Então, via de regra, o que a gente faria? A gente instanciaria o mailer e depois passa por parâmetro para o User Manager. Só que usando um container, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai falar, olha, container, pega lá o User Manager. E ele já vai automaticamente instanciar o mailer e passar por parâmetro no construtor do User Manager. Então ele sabe fazer isso. Então vamos lá, agora que eu já te mostrei, vamos realmente utilizar isso. Deixa eu abrir, vir aqui em configuração, eu vou salvar em configuração, mas onde a gente armazenaria isso é discutível. Eu vou chamar de container esse arquivo
E vamos lá. Eu vou criar um Container Builder, aqui Container Builder, e a partir disso eu consigo adicionar definições. E depois eu vou retornar nesse arquivo o container em si, então eu vou fazer o build desse container. Agora vamos adicionar aqui as definições. O que eu quero fazer? Eu quero informar que sempre que eu tentar pegar uma instância do PDO, da classe PDO, o que eu quero realmente pegar é o PDO em si, então eu quero criar uma instância de PDO. Então vamos lá, PDO class, só que eu quero adicionar alguns parâmetros ao construtor. Então vamos lá pegar o caminho do meu banco de dados e eu vou passar isso por parâmetro. Então vamos lá, pegar esse path, vou corrigir o path aqui, beleza? Então deixa eu só confirmar, dar um Ctrl espaço, ele já completou, tá certinho. E aqui no construtor eu quero passar SQLite path. Então beleza, sempre que eu tentar instanciar um objeto do tipo PDO usando o meu container, ele vai ver essa definição aqui e opa, para eu criar um PDO, eu preciso realmente instanciar ele passando no construtor esse parâmetro aqui. Perfeito. Agora vamos ver as outras dependências. Por exemplo, sempre que eu precisar de um exportador de PDF, eu quero criar esse DOM PDF Adapter aqui. Então vamos lá, sempre que eu precisar de um PDF Exporter, que é uma interface, então sempre que eu precisar disso daqui, deixa eu fazer um Alt Enter, sempre que eu precisar disso, eu vou instanciar, eu vou pegar o DOM PDF Adapter. Então repara que eu não estou criando aqui, eu estou só colocando as definições, porque isso vai ser criado na hora que eu pedir. Então vamos lá, vamos continuar. Quando eu precisar de algum storage, que também é uma interface, eu vou utilizar o Local Storage Adapter, que são os adapters que o Kilderson já criou lá na playlist dele. E se você não estiver entendendo muito bem o que esses adapters fazem, etc., confere a playlist lá que vai estar no comentário fixado, beleza? Vamos ver o que mais a gente precisa desse repositório aqui. Sempre que eu precisar de um Load Registration Repository, o que eu vou instanciar? Eu vou pegar um PDO Registration Repository. Deixa eu importar isso daqui, aqui e aqui. Então beleza, eu acredito que todas as definições estejam aqui. Então o que vai acontecer? Eu posso remover tudo isso daqui desse meu arquivo, desse meu ponto de entrada da aplicação. E agora para pegar o command, tudo que eu preciso fazer é pegar o meu container, claro. Então vou lá acessar o meu container a partir da pasta de configuração, container. Beleza, meu container está aqui, foi configurado. E agora, a partir desse container, que eu posso até especificar que ele é uma container interface. Pode ser qualquer outro componente também, não precisa ser o PHPDI. Mas beleza, eu estou utilizando ele, eu vou pegar o meu command. Então, que é o Export Registration Command. Então, o que ele vai fazer? Repara que essa linha aqui vai fazer uma boa mágica. O que ele faz por baixo dos panos? Ele entra utilizando Reflection, e a gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar no card para você conferir depois. Utilizando Reflection, ele verifica quais são os parâmetros que eu preciso no construtor. Pegou essa lista, viu o tipo de cada um, aí ele vai passar um por um. Então aqui é um só, ele vem em Export Registration e pega também aqui do construtor, tudo que ele precisa. Opa, ele precisa do Load Registration Repository. E ele vê lá que ele já tem essa definição. Sempre que ele precisar de um Load Registration Repository, ele vai criar, fiz besteira aqui, ele vai criar um PDO Registration Repository. E aí vai lá nessa classe, vê o que precisa, tá no construtor, eu tenho essa definição também. Então ele vê aqui no PDO e cria. Beleza, instanciou, ele volta e vai resolvendo todas as dependências automaticamente. Então beleza, terminei, já estou utilizando o meu container, todas essas dependências estão sendo resolvidas para mim. Agora o que eu posso fazer? Vir aqui e tentar executar. Repara que eu não tenho o arquivo aqui dentro, o arquivo vai ser salvo nessa pasta. Então quando eu executo o index CLI, a gente tem um errinho aqui, vamos ver o que aconteceu. E essa é uma das desvantagens de se utilizar um container desse. Às vezes o erro não é tão descritivo assim. O load, aqui eu provavelmente não utilizei o get, né? Talvez você tenha visto antes de mim, exatamente isso. Eu não utilizei a funçãozinha get, porque dessa forma a gente está informando para o container que ele vai só criar, só vai buscar essa instância na hora que eu pedir. Beleza, agora sim tudo deve estar configurado, limpei o terminal, vou executar, beleza, tive sucesso, quando eu acesso aqui, tá lá o meu PDF. Então repara que é um trabalho mágico que o container faz pra gente, e agora se por algum motivo eu precisar, em toda a minha aplicação,
quando eu precisar dessa interface, se eu quiser usar uma outra implementação, eu só venho aqui nesse arquivo de configuração e mudo para In-Memory Registration Repository, por exemplo. Se eu precisar utilizar outro adapter ao invés do DOM PDF, eu venho aqui nesse local e faço o uso dele. E agora, no meu ponto de entrada da aplicação, que via de regra vai ser um front controller, que vai ter as rotas, por exemplo, ao invés de instanciar cada controller ou instanciar o que eu preciso, eu vou utilizar esse container aqui. Então eu tenho um ponto único de configuração de dependências. Você pode fazer essa configuração de outras formas. Aqui eu utilizei o próprio PHP, um array em PHP. Você pode utilizar por annotation. Boa parte das configurações dessas resoluções de dependências são feitas automaticamente. Então vale a pena dar uma olhada também em outros containers de injeção de dependência. Eu fiz um na unha há um tempo atrás para entender como isso funciona. Se você quiser que eu traga esse container que eu fiz há um tempo, feito na mão mesmo, e mostre como eu fiz, comenta aqui para eu saber. Como eu já disse, a playlist do Kilderson vai estar aqui nos comentários fixados, então corre lá para você entender como funciona Clean Architecture e todo esse projeto aqui, ele explicou como ele implementou lá. Então espero que você tenha curtido e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você continuar recebendo vídeos como esse.